Irmãos e irmãs, reforço um trecho que nós escutamos do livro do Eclesiastes. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol. Nesse sentido, nós refletimos a partir da liturgia da palavra da Eucaristia de hoje, no que está consistindo a nossa vida. A nossa vida, ela está voltada para quê? Para quem? Quais são os esforços que nós estamos empreendendo ao longo da nossa vida? Porque aí justamente aquilo que a palavra de Deus está querendo nos chamar a atenção hoje. Nós temos a chamada de atenção diante daqueles que colocam toda a sua confiança, os seus esforços, toda a sua vida em prol daquilo que é perecível, daquilo que passa. E esquece que a vida também passa. Se nós colocamos todas as nossas forças em vista daquilo que não vai permanecer, nós vamos perecer junto com os bens materiais. Algumas vezes eu tenho dito que toda a nossa vida deve estar em função da vida futura, da vida eterna. E tudo aquilo que nós realizamos na nossa vida, nesse mundo, deve estar em vista disso. Agora, a palavra de Deus também não está dizendo para não trabalharmos, para não termos as nossas coisas, mas aquela velha história, né, que nós já escutamos também. Me diga onde está o teu coração, que eu vou te dizer onde está o teu tesouro. Aonde está o nosso coração? A nossa riqueza, ela está onde? Onde nós estamos constituindo a riqueza que permanece. Quando nós falamos que a vida, ela passa nesse mundo, em vista, como já foi dito, da vida futura. Por isso, devemos pensar sempre na riqueza espiritual, naquilo que deve ser construído, edificado junto de Deus, porque é lá que nós seremos eternos. Por isso, a necessidade de refletirmos constantemente a respeito da nossa vida nesse mundo, porque corremos um grande risco de perdermos também a vida, inclusive a vida eterna junto de Deus. E é aí que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade enquanto protagonistas da própria vida. Não ficarmos terceirizando as coisas para Deus, mas trabalharmos em prol da vida que Deus nos concede como um dom, mas que também nos concederá como prêmio eterno na vida futura. Nós não podemos brincar com a nossa vida nesse mundo. E tudo aquilo que nós empreendemos na nossa vida não pode passar despercebido da nossa consciência, porque é justamente aquilo que fazemos que vai nos colocar diante do julgamento de Deus, entre aqueles que serão convidados para a vida e aqueles que serão afastados de Deus. Quando nós olhamos a imagem desse homem do Evangelho, é um exemplo muito prático, muito visível para todos nós, que Jesus, de uma maneira muito pedagógica, tenta apresentar para essas pessoas gananciosas, que fazem do dinheiro, dos bens, o seu Deus. Então, esse homem é louco, é insensato, como nos diz o próprio Jesus nessa parábola. Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Muitas vezes nós vemos muitas famílias se desfazerem pelos bens, pelas heranças, pelo dinheiro. E aí nós percebemos que uma grande caminhada, talvez até dentro da igreja, é desfeita por conta daquilo que não vem de Deus. Então nós precisamos corrigir a nossa vida nesse mundo, colocando o Senhor como prioridade. E como prioridade a nossa busca pela vida eterna. Como diz o livro do Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é temporário, tudo é perecível. E nós não podemos nos iludir com aquilo que não permanece e nem vai nos ajudar a permanecer diante de Deus.
trazer à luz da nossa consciência de que modo nós estamos vivendo, quais de fato têm sido os nossos esforços no sentido de querer alcançar aquilo que escutamos do Evangelho, da Escritura. Muitas vezes nós também vivemos de um modo muito indiferente com essas palavras, com esses ensinamentos do Senhor. Parece que estão distantes cronologicamente, mas devem estar muito perto no sentido de existir e de ser para Deus, porque aqui está o caminho para a nossa salvação. A salvação que nós construímos, aquele lugar que nós edificamos junto de Deus, pelos nossos esforços, porque nós temos a consciência de que o Senhor, Ele ofereceu a sua vida para nos resgatar de nós mesmos, daquilo que nos prende a esse mundo, a essa vida. O Senhor nos resgata do pecado, da morte. Uma outra dimensão que nós precisamos refletir a partir da liturgia da palavra de hoje é como o mundo tem vivido de uma maneira muito consumista, onde o dinheiro reduz a nossa dignidade de filhos de Deus. E aí nós precisamos talvez reconhecer que os verdadeiros selvagens desse mundo são aqueles que não resgatam a sua dignidade de filhos de Deus e vivem como qualquer um nesse mundo. Nós precisamos resgatar cada vez mais essa dignidade de filhos de Deus e viver como tal. A dignidade de filho de Deus não consiste em apenas dizermos que somos católicos, frequentarmos a igreja. Consiste em vivenciar essa palavra, dando um testemunho no mundo lá fora. É aquele mundo lá fora que precisa de um testemunho que converta. Aqui é muito fácil, estamos todos congregados na mesma fé, no mesmo Deus. Estamos todos reunidos no mesmo propósito. Mas a missão de cada um de nós consiste em dar esse testemunho da fé lá fora. Nas nossas casas, nos lugares onde nós estamos inseridos, trabalhos, estudos, nos nossos círculos de convivência. Não abafar a fé, não esconder a nossa identidade. E qual é o nosso projeto de vida? E aí eu pergunto, qual é o nosso projeto de vida? Qual é o projeto de vida que nós estamos escrevendo em vista do dia em que o Senhor nos chamar? Ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Vamos ser um pouquinho juízes de nós mesmos nesse momento? Se o Senhor nos chamar nesta noite, o que nós vamos apresentar a Ele enquanto resposta da vida que nós vivemos até o presente momento? Porque é isso que vai pesar diante de Deus. Os nossos pecados e as nossas virtudes, nada mais. Nada mais. Não o nosso credo, não a nossa classe social, não a nossa cor, mas as nossas ações, os pecados e as virtudes. Então, nós precisamos ter o pé no chão. Sabemos que o Senhor pode nos chamar a qualquer momento. E às vezes é bonito quando a gente vê algum testemunho de irmãos e irmãs que se colocam nesse mundo prontos, e dão um testemunho disso. Estou pronto para o dia que o Senhor nos chamar. Tem um vídeo que circula aí nas redes sociais. Ontem nós celebramos um ano do falecimento do Dom Dilmo, e é bonito também escutar como ele diz: não tenho medo de morrer, não tenho medo da morte. Alguém que vivia pronto. Nós estamos prontos, estamos vivendo em vista desse momento, que deveria ser o maior momento da nossa vida, o momento do grande encontro, onde nós seremos acolhidos no reino de Deus, prontos. Para isso, é necessário aquilo que Jesus diz a esse homem do Evangelho: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. E aí São Paulo, ele aprofunda essas palavras de Jesus Cristo dizendo: fazei morrer o que em vós pertence à terra. O que pertence à terra?
imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça e tudo quanto mais nós podemos elencar que não vem de Deus. Então, o que a nossa consciência nos diz hoje? Porque essa vivência do Evangelho, ela vai ser pautada pela nossa consciência. E para todos nós que estamos aqui, que frequentamos a igreja, não podemos nos considerar ignorantes. Ignorantes da palavra de Deus, ignorantes da fé. A igreja considera que as pessoas tenham o mínimo de consciência em relação aos sacramentos, em relação à doutrina, o mínimo conhecimento. O mínimo já é o suficiente para que nós possamos discernir o caminho que o Senhor nos apresenta e os caminhos paralelos que nos afastam dele. Talvez em algum momento ele pode até caminhar juntinho. Estamos aqui num caminho paralelo, mas estamos vendo o Senhor, estamos vendo a igreja, mas em algum momento da vida ele vai nos forçar a uma direção diferente. Por isso, vamos acolher aquilo que São Paulo pede a cada um de nós na carta aos Colossenses. Já vos despojastes do homem velho, para quem tenha consciência daquilo que precisa ser deixado para trás, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador. Nós escutamos lá no início da Escritura que o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E devemos refletir nesse mundo a imagem e semelhança de Deus. E quando nós olhamos para o meio onde nós estamos inseridos, a sociedade, o ser humano como um todo, será que tem refletido a imagem e semelhança de Deus? É esse Deus que nós conhecemos? Um Deus que mata? Um Deus que tira do outro? Um Deus que aborta? Um Deus que rouba? Um Deus que calunia? Que é maledicente? É esse Deus que nós conhecemos? É esse Deus que nós damos testemunho? Não, não pode ser. Não pode ser de maneira nenhuma. O Deus que nós devemos dar um testemunho é esse Deus da cruz. A cruz que é a expressão do amor. Do amor. Claro que aí vem a imagem do sacrifício, aí vem a imagem das chagas abertas, da vida doada, mas isso tudo se resume na palavra amor. De quem tem consciência. De quem tem consciência do que vale essa vida. Às vezes a gente escuta, né? Por aí. Parece que a gente vale o que tem. Se a gente não tem dinheiro, se a gente não tem um bom lugar aí, fora, parece que nós não valemos nada. E aí é a experiência que a gente faz de vez em quando. Principalmente os mais pobres. Agora, diante de Deus, é aquilo que São Paulo nos diz. Cristo é tudo em todos. Somos habitação de Deus, irmãos e irmãs. E não podemos brincar com isso. Não podemos brincar com a nossa vida. Precisamos assumir essa condição, porque Deus nos assumiu. Quando nós vemos a imagem de Cristo na cruz, nós precisamos trazer na nossa consciência de que fomos assumidos por Deus. Caminhávamos como errantes nesse mundo. Caminhávamos no passado. Porque Deus, Ele nos fez ser encontrados. Fomos encontrados por Deus e nos encontramos em Deus, tanto é que estamos aqui reunidos, dando um testemunho dessa fé, celebrando, vivenciando o mistério do amor, da paixão, da entrega de Cristo. Então, irmãos e irmãs, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vamos colocar a nossa vida naquilo que de fato nos coloca no caminho do Senhor. Vamos pensar cada dia nas nossas ações, nos nossos esforços. Devemos assumir o nosso lugar como profetas nesse mundo, dando um testemunho daquilo que é injusto, daquilo que não vem de Deus, daquilo que vem do demônio. A desunião, a discórdia, as vidas ceifadas pelos interesses gananciosos. Se nós não dermos esse testemunho,
então não somos dignos de tudo isso que celebramos. Tem uma música que antigamente se cantava na hora da comunhão, que diz, né? Ela só está esquecida essa música, mas ela ainda diz muito. Se os profetas calarem, as pedras falarão. Faz parte da Escritura, mas mais conhecido entre nós dentro desse canto, né? Muito bonito. Nós precisamos falar. E o falar não significa apenas abrir a boca, também. Mas principalmente viver, vivenciar. Não podemos ser como os hipócritas que Jesus tanto condenou, que falam, mas que não vivem. Então, irmãos e irmãs, no que consiste os nossos esforços nesse mundo? Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Esse é o nosso dever de casa. Vamos pensar das mínimas às grandes coisas. Durante essa semana, vamos aprofundar essa frase da carta de São Paulo aos Colossenses. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. E se nós percebermos que não estamos nos esforçando pelas coisas do alto, como diz o profeta Joel, é o tempo favorável, o tempo oportuno, agora, não amanhã, nesse exato momento. Então, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça no cumprimento da palavra, dando um testemunho autêntico da fé que nós professamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.